Olá, seja bem-vinda a mais uma aula de metodologia do ensino da matemática. A aula dessa semana estarei trazendo um material didático para trabalhar com números inteiros. O material ele é composto por retângulos de papel cartão que você pode utilizar duas cores de sua preferência. No caso aqui eu utilizei o azul como representando uma unidade positiva e o amarelo representando uma unidade negativa. Importante que no meio, tá, no centro aqui, nós coloquemos uma carinha, para que essa carinha depois possa ser formada. Se você pretende dar uma vida útil maior ao seu material, você pode plastificá-lo de uma maneira bem simples, com fita adesiva transparente. Isso permite que ele tenha maior durabilidade. Esse material ali depois ele é recortado no meio desse retângulo, formando então duas partes, dois retângulos, um azul, como eu disse, representando uma unidade positiva e um amarelo representando uma unidade negativa. Dessa forma, você, professor, pode e deve fazer várias fichas, com maior quantidade do que nós temos aqui. Então, como representar o número zero? Menos 1 mais 1 é igual a zero. Então, mais 1 menos 1. Quando nós formamos essa carinha aqui central, tá? Com uma unidade positiva e uma unidade negativa, nós obtemos o número zero. Então, nesse material, ele é representado dessa forma. Como representar, então, o número menos 3? Da mesma forma que nós representamos as 5 unidades, adicionando 3 fichinhas negativas. Cada uma representa uma unidade negativa. Para realizar a operação de 5 mais 3, utilizando o material, procedemos da seguinte forma. Adicionamos 5 unidades positivas mais 3 unidades positivas. Dessa forma, realizamos a adição de 5 mais 3. O resultado, o aluno vai contar quantas fichinhas positivas ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da mesma forma, para realizar a operação menos 2 menos 3 igual a menos 5, ou menos 2 mais menos 3 igual a menos 5. Então, menos 2 adicionamos 2 fichinhas negativas, mais 3 fichinhas negativas. O resultado corresponde, então, a menos 5 fichinhas negativas, que é o que o aluno vai visualizar. Para realizar a operação menos 6 mais 3 menos 5 mais 4, nós adicionamos menos 6 fichinhas negativas, mais 3 fichas positivas, mais menos 5 fichas negativas, mais 4 fichas positivas. A ideia aqui é formar zero. Lembra do zero? Então, cada vez que eu tenho uma unidade positiva com uma negativa, formei a carinha, formei o zero. Então, o zero ele vai saindo fora. Então, o aluno vai proceder dessa forma, formando a figura central. E o resultado vai ser as fichas que sobrarem. Então, todas essas figurinhas formaram zero, o resultado, então, é menos 4. Para realizarmos a operação 3 menos menos 2, adicionamos, então, 3 peças positivas, representando o número 3. Nesse caso, eu preciso retirar 2 peças negativas. O menos significa retirar 2 peças negativas amarelas do 3. Como eu não tenho peças negativas aqui, eu só tenho 3 peças positivas, então nós vamos adicionar aquela ideia do zero. O zero elemento neutro, ele não vai alterar nenhum resultado, nenhum balanço dessa equação. Então, adicionei. Dessa forma, o que nós criamos aqui?
o menos 2, o elemento menos 2 apareceu. Agora sim, eu preciso retirar o menos 2. Retirei uma unidade, retirei 2 unidades. O que resta é o resultado da equação, 5 positivo. Trabalhando então com multiplicação. Como faríamos 2 vezes 3? A ideia aqui é trabalhar em grupos ou em blocos, né? Eu preciso de 2 blocos de 3 unidades positivas. Então, um bloco de 3 unidades positivas mais outro bloco de 3 unidades positivas. Então, seria 2 vezes um bloco de 3 unidades, cuja resposta vocês podem visualizar que é 6. Aqui também, operação 2 vezes menos 3, eu preciso de 2 bloquinhos com 3 unidades negativas cada um. Então, é a mesma ideia do passada, né? Então, o resultado aqui, o aluno pode visualizar que é menos 6. Trabalhando, então, a ideia de grupos, de blocos, né? Nessa operação, menos 2 vezes menos 3, eu preciso retirar 2 blocos de 3 negativos, ou seja, eu preciso retirar 2 blocos que representam menos 3 unidades cada uma. Mas eu não tenho de onde retirar esses menos 3, né? Então, são 2 números negativos. Então, aqui novamente a ideia dos zeros. Acrescento 6 zeros, agora eu tenho de onde retirar esses 2 blocos de menos 3 unidades cada uma. Bom, eu vou dar apenas um exemplo de divisão, depois ele segue mais ou menos o mesmo raciocínio da multiplicação. Queremos aqui 6 dividido por 2. Então, temos 6 fichas. Então, eu vou montar grupinhos de 2, a mesma ideia lá de grupos, de bloquinhos, né? Então, vamos montar aqui quantos bloquinhos de 2, quantos grupinhos de 2 nós temos? 1, 2, 3. Esse é o resultado da divisão de 6 por 2. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.